Qual a relação entre a independência do Brasil, lá em 1822, com o plano de redenção que Deus tem para a criação? Esse é o título que eu decidi colocar nesse vídeo e eu quero já adiantar para você que o meu propósito principal ao gravar esse vídeo é muito mais provocar em você perguntas desse tipo, incentivar você a fazer reflexões desse tipo, do que responder a pergunta propriamente dita, apesar de eu falar um pouquinho dela também. E por que eu acredito que é importante a gente fazer perguntas desse tipo? Porque eu tenho me sentido incentivada por Deus a olhar para a história não apenas como uma cientista social que olha para aqueles fatos e dados, mas como uma mulher que tem uma missão de Deus e precisa ler essa história do ponto de vista de Deus. Eu sou cientista social de formação, né? Tenho mestrado em antropologia e política e leio muito história. Não sou historiadora, mas leio muito história. E quando nós de ciências humanas estamos lendo história, a gente, por exemplo, quando vai interpretar o 7 de setembro de 1822, a gente olha para as relações de Brasil com Portugal, as relações de Brasil-Portugal com o restante da Europa, e essas relações são importantíssimas. Mas como servos de Deus, como ministros imbuídos de uma visão maior, por que não nos perguntarmos qual a relação desses fatos históricos com a história que Deus está escrevendo? Porque a história que Deus está escrevendo, ela não se resume a esse mundo, às relações sociais. A gente até consegue olhar para a história de Israel, por exemplo, sob essa perspectiva, sob essa cosmovisão maior. Mas a história do Brasil está tão inserida na história de Deus quanto a história de Israel. Então eu quero te incentivar a olhar, você que é cientista social das humanas ou não, mas a olhar para os fatos corriqueiros da sua vida. Eu, ali no meu ambiente acadêmico de cientista social, eu vou olhar para esses livros, mas você talvez tenha que olhar para as suas amizades, para o seu trabalho, né? Como que isso se insere no plano geral de Deus para a criação? Porque esses fatos, eles têm relação. Esse é meu principal objetivo com esse vídeo. Mas hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2022, não sei quando você vai assistir. E ontem eu estava muito incomodada, porque hoje é o bicentenário, né? Esse tema estava me incomodando muito. E aí eu não consegui dormir, subi aqui para minha biblioteca, peguei alguns livros para ler sobre o assunto e me saltou aos olhos esse livro aqui da Valnice Milhomes, O Jejum e a Redenção do Brasil. Esse livro eu comprei em 2014 no Congresso do Diante do Trono, lá na Lagoinha, e eu confesso que eu ainda não li. Mas eu abri ele, né, e fui procurar alguma resposta para o incômodo que estava aqui no meu coração com relação a esse tema. E tem um capítulo, capítulo 5, que é Conquistando o Nosso Território. Eu só li o capítulo 5 e o 6 ontem. E nesse capítulo, ela vai dizer por que nós, basicamente, ela vai explicar biblicamente por que nós temos direito de reivindicar o nosso território. A Valnice Milhomes, para quem não conhece, ela é uma apóstola de intercessão. Eu a vejo como uma mulher de Deus que eu acompanho desde criança, né? E eu não entendo, assim, de intercessão no nível que ela fala, não é minha praia, não é meu lugar, né? Mas o que ela fala aqui, ela diz, eu vou compartilhar com você, porque eu acho importante, ela diz que em algum momento Deus fala com ela, num momento de oração, cada um é responsável pelo seu território. E ela vai perguntando a Deus, né, que território é esse, e em algum momento ela entende que é o Brasil, e ela continua com uma dúvida de quem tem direito sobre esse território? Eu tenho ou esse território é dos índios? E aí, buscando textos bíblicos ali, ela vai chegar à conclusão de que quando a gente nasce naquela terra, aquela terra passa a ser nosso território. E o Brasil, ele se torna uma nação independente em 1822, né, com a Declaração de Independência diante de Portugal, historicamente. E aí, ali nasce essa nação. Ali, em 7 de setembro de 1822, o Brasil passa a ser, historicamente, dos brasileiros, né? É uma nação brasileira.
E quando eu me pergunto qual o papel, qual a relação entre esse 7 de setembro, a independência do Brasil, e o plano de redenção de Deus para a criação, eu não tenho a resposta para essa pergunta, até porque eu acho que ela vai demandar ainda mais de mim pesquisa, leitura, com certeza. Mas um caminho que eu consigo enxergar é que em 7 de setembro esse lugar se tornou nosso território. Esse lugar se tornou responsabilidade nossa, como servos de Deus que estão trabalhando, contribuindo para essa missão dele, que não é nossa. Essa missão de redenção de toda a terra. E esse aqui é o nosso território. E o que nós fazemos por esse território, das mínimas às macro coisas, né, se existe essa expressão, essas coisas estão contribuindo para o propósito de Deus para a criação. Quando eu me ocupo em pagar os meus impostos, quando eu me ocupo em cuidar dos meus filhos bem, em educá-los bem, quando eu me ocupo de fazer um voto consciente, eu estou contribuindo para o plano de Deus para a criação. E é essa reflexão maior que eu quero que fique. Que o Brasil ele está inserido num plano maior. A nossa missão não é apenas, não se resume a ganhar vidas. Nós ganhamos vidas, compartilhamos o evangelho, porque essas pessoas vão crer em Jesus, vão adorá-lo, e quanto mais adoradores do Pai ele tiver, quanto mais adoradores ele tiver, mais o propósito dele para a criação se cumpre. E esse propósito é dele, é eterno. Então, como que a independência se insere nesse plano de redenção da criação? Aqui, para nós, ela se insere em que ela se torna o nosso território. Esse lugar passa a ser a nossa responsabilidade, brasileiros. E ali ela vai falar também que o território não é porque pode ficar grande demais para mim. O Brasil é meu território. Meu Deus, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tenho o Acre tão distante, Tocantins, estados uma diversidade tão grande. Mas quando Deus coloca um clamor, um apelo, um choro por algum povo dentro desse território, isso também é o seu território. É o que ela vai falar como quando Deus coloca um clamor no coração de um crente pelos pobres, pelas crianças, pelos profissionais, como é o meu caso. Quando Deus coloca esse clamor, isso é o seu território. E esse território, por exemplo, os profissionais, ele está dentro do território Brasil. E esse território Brasil está dentro do plano geral da criação do mundo. Entende? Então nós estamos contribuindo no micro para coisas grandiosas. E a maior coisa grandiosa que eu quero contribuir é o plano de Deus para a criação. Então, para encerrar esse vídeo, que foi assim, um empurrão de Deus para eu vir aqui gravar que eu não estava conseguindo dormir, né? Eu acho que eu preciso falar mais dessas coisas que têm incomodado o meu coração com relação à história, à política, as ciências, né, que pegam a questão da vida profissional, que é o meu principal ponto aqui nas redes sociais, mas que não se restringe a uma questão profissional, é porque o profissional, ele impacta todas as outras áreas, né, então eu tô aqui compartilhando desse incômodo no meu coração, e vai me alegrar muito conversar com você, ouvir o seu ponto de vista sobre isso que eu tô falando, se Deus já te incomodou em algo semelhante, o que Deus tem falado com você a respeito disso, ou como essa minha fala chega até você, se chega com um incômodo, se chega como um nossa, não tinha pensado por isso, compartilha comigo, porque é nesse diálogo como irmãos, como todos nós, eu acredito que se você está me assistindo aqui, você tem o interesse que Jesus reine, né, que Jesus volte logo, e isso acontecerá quando todos os povos o adorarem, quando todos os povos o conhecerem. E aí então virá o fim. Eu estou nessa expectativa desse fim redentivo e contribuindo aqui no meu pequeno território para que esse fim venha o mais breve possível. Que você tenha um dia maravilhoso e que Deus fale tremendamente ao seu coração, não com relação a esse vídeo, né? Mas com relação aos propósitos dele para você, para sua vida, para o seu território. Amém?